No futuro, o concorrente do seu filho vai ser mais inteligente do que ele desde a fábrica. Ele vai viver 130 anos a mais do que o seu vizinho, vai viver 130 anos a mais do que você. Você, eventualmente, vai ter uma concorrência intransponível. De repente, seus sonhos podem ser monetizados. A carne vai ser impressa, você vai viver remotamente. De repente, você vai poder viver quase que tribalmente, juntando energia solar, um transporte de alta velocidade, uma impressora molecular que vai fazer a tua comida e tudo o que você precisar. O futuro parece, às vezes, amedrontador, mas pode ser bem legal. E hoje a Flávia me convidou para bater um papo sobre essas coisas e várias outras que eu espero que sejam úteis para vocês que estão aí com a gente. Olá, pessoal. Eu sou Flávia Lorenzetti. Bem-vindos ao EmpowerCast e tudo isso que vocês ouviram. Meu Deus, quem é que vai falar sobre isso? Quem é essa pessoa que começou abrindo esse podcast de uma forma que aí já está desconfortando? Luiz Candreva. Eu vou ler aqui, porque isso aqui eu preciso ler. Apesar de ser diferente, eu preciso ler, porque é pesado. Ele é um dos principais futuristas brasileiros, é head de inovação da AIO, board member da Boali e da Forpay, diretor de criação do Disruptive MBA, professor da Fundação Dom Cabral, da HSM e da Startse, palestrante com mais de 1.100 apresentações em diferentes países. Acho que isso aí já virou muitos outros números. Colunista de diversos portais, grupos como CBN, CNN, além disso, recordista mundial de kitesurfing, que eu descobri isso hoje. Gente, ele é mentor do Meet Venture Service e de programas de inovação corporativa de empresas como Shell, EDP, Visa, Telefônica, entre outras. Assim, eu posso ler a vida inteira. Ele, além de tudo, viaja muito e tem um estilo de vida que você nem pode imaginar como ele vive. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, sobre esse desconforto que ele já causou e sobre esse estilo. Quem é Luiz Candreva na pessoa física? Como vive Luiz Candreva? Vamos Olha aqui só, no Momento Globo Repórter. Momento Globo Repórter total. Delícia demais. Essa bio é gigantesca. Ela tá roubando minhas anotações, porque as anotações são dela. Essa bio gigantesca que tá aí nesse negócio. Mas sim, parte disso daí são coisas muito bacanas que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de fazer. E é uma delícia poder trocar e falar sobre inovação e conversar com diferentes cenários, diferentes atores sobre tudo isso. É muito bacana. Então, sim. E tem essa parte da vida pessoal, do lifestyle, que é uma coisa que eu mantinha muito pra mim, e mais recentemente eu abri um pouco, e não é ostentação, nem nada dessas coisas malucas que o pessoal faz, tirando fotos da direção do carro, as coisas brega pra caramba, mas é uma coisa que eu gosto, que é sair pra explorar o mundo. O que não tá na bio é que mais recentemente eu comecei a fazer, faz uns 2 anos e pouco, enfatizar uma coisa que eu já fazia aos poucos, que é a aventura. Então agora eu tô pilotando aviões da Segunda Guerra Mundial, fazendo acrobacia com aviões, tô subindo, outro dia subi o Fuji, o Monte Fuji no Japão, fiquei preso lá em cima, mudança de tempo, morreram 4 pessoas de hipotermia, a gente foi resgatar a gente, conquistamos o cume depois, sei lá, fui no Yosemite outro dia, fizemos umas trilhas absurdas, me pendurei lá no negócio, subi Trolltunga na Noruega, isso tudo de junho pra cá. A gente tá o quê? Agora em agosto, né? Então, em 2 meses aí eu fiz um monte de coisa. Esse ano teve Islândia também, mais uma série de outras coisas muito legais, que no final é o que faz o coração bater de verdade. Assim, o fogo tá nisso, em que pese debater o futuro esteja bem próximo ali atrás. E quantos voos você já fez? Porque você bateu o meu recorde de longe. Eu achava que era recordista. Na vida eu não sei direito, mas esse ano eu fiz 79. Ano passado foram 152, eu acho. 151, e ano retrasado 172. Tá caindo, tá vendo? Tá mais devagar, né? Tá mais devagar. Tudo bem que se seguir esse ritmo esse ano passa os últimos 2. Então, certeza, vamos ver. Certeza absoluta. Vamos ver o que acontece. Já tem mais uma vindo por aí. Tem, hoje. Inclusive, daqui a pouco eu vou pra Recife. Então vamos lá, me segura aqui, não vai embora não, tá tranquilo, é mais tarde. Então dá tempo, tá tranquilo. Você falou de tantas coisas, mas assim, o que é esse Vale do Futuro e todo esse futuro? E por que você decidiu olhar para o futuro? A verdade é que quando a gente vai analisar, isso é importante dizer, quando a gente vai analisar e desenhar cenários de futuro, quando a gente vai trabalhar tentando antever tendências, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém prevê o que vai acontecer. Isso é um charlatão fazer um negócio desse. Ninguém sabe, não existe uma bola de cristal. Mas a gente consegue determinar com uma certa precisão o que tem uma grande chance de acontecer, não quando, mas o que.
Enquanto a gente fala para empresas, para governos ou para qualquer tipo de organização, a gente está falando da longevidade desses atores dentro do todo. Então, é super importante entender isso, né? E aí, todo tipo de transformação segue 3 pilares principais: as dores, desejos, anseios humanos, a tecnologia e a conjuntura. Quando a gente tem esses 3 presentes, a gente tem uma grande transformação. Então, geralmente, quando a gente vai desenhar um cenário para tentar entender se alguma coisa tem um potencial de acontecer, a gente procura 2 desses que já existam, 2 que já estejam estabelecidos. Então a gente já tem de repente uma dor, um anseio humano muito claro, já tem ali um fator humano bastante claro. A gente eventualmente tem uma tecnologia, a conjuntura vai se transformar. O exemplo que eu costumo dar é o da pandemia, quer dizer, a gente já tinha a necessidade de se conectar pessoal profissionalmente com outras pessoas, a gente já tinha Zoom, e-mail, tudo isso já existia, e aí a conjuntura mudou e fez a gente fazer trabalho remoto, né? Mas se acontecesse a pandemia em 94, 93, a gente não teria a tecnologia para isso ainda, mas a necessidade continuaria existindo. Alguém que criasse um Zoom, mesmo meio mambembe que fosse, conseguiria sequestrar valor de mercado fortemente, né? Porque conseguiria resolver uma dor muito pujante para aquele momento. Então, aconteceu isso durante a pandemia. O Zoom, por exemplo, teve o mesmo valuation das 12 maiores companhias aéreas somadas, né? O que é um negócio absurdo para pensar que a companhia aérea tem avião, tem hangar, tem prédio, tem tal. E o Zoom era um escritório pequenininho e tal em São Francisco. Então, essa capacidade de sequestrar valor futuro, ela permeia em todos os momentos. Então, quando a gente vai desenhar um cenário, a gente procura esse tipo de coisa. Esse vale que você mencionou é o vale em que ainda a transformação atingiu parte daquele grupo, da sociedade, de um grupo de empresas, mas não atingiu outra parte. Você acha que a inteligência artificial é um vale? Acho que todas elas acabam se tornando em algum momento. Acontece que agora os intervalos... Sempre teve, né? A Revolução Industrial, por exemplo, a gente teve um vale muito grande, a gente teve uma reorganização de poderes, não só econômicos, mas geopolíticos também, né? O mundo passou por uma transformação muito forte. E aí você olha, a gente pega, por exemplo, condições de trabalho do início da Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam todos os dias, criança, mulher, adulto, não importa o que fosse, trabalhava 100% em condições insalubres, carvão e tal, não sei o quê. E aí você tem um rebalanço. Então, veja, a Revolução Industrial apareceu, ela criou mecanismos de maximizar a riqueza fortemente, mas, de outra forma, ela extraiu de uma parcela da sociedade alguma coisa, nesse caso a saúde. Tanto que muita gente se baseia nisso até hoje, fala que a exploração e tal, não sei o quê, que pese as coisas tenham mudado substancialmente. Não quer dizer que não existe em lugar nenhum do mundo exploração, mas, obviamente, o sistema macro, ele já não funciona dessa forma há muito tempo. Mas durante um período, durante esse vale, aconteceu. E justamente por causa disso que se cria uma ênfase tão grande. Porque é uma mudança tão brutal de um modelo anterior para esse, que você joga uma boa parcela da população dentro de vales. Esse vale do futuro acontece com tudo. Com AI vai acontecer da mesma forma. Você vai ter uma enorme parcela da população que não terá emprego. E a gente associa o emprego à pobreza, mas a falta do emprego, a pobreza e a riqueza ao oposto. Porque hoje a gente precisa desse sistema pautado hoje, como ele é desenhado, você precisa do emprego para que você tenha acesso à riqueza. A riqueza não é só dinheiro, a riqueza de você ter entretenimento, a riqueza de você ter lazer, viajar, etc. Lazer. Então, mas lazer, assim, às vezes do mais básico do mundo. Então a riqueza tem a ver com você ter acesso aos meios de capital, que seria, vamos dizer assim, o modelo vigente. Acontece que, olhando para frente, isso provavelmente deve mudar. Por que esse negócio deve mudar? Imagina que, hoje, como é que funciona o modelo? Você pega o seu tempo e as suas habilidades, né? Você que está assistindo a gente é a mesma coisa, e troca essa... alguém te paga, te dá uma pecúnia, você recebe para isso, você troca o seu tempo e suas habilidades, que tem um valor X, e você usa isso para comprar bens e serviços que oscilam de acordo com a oferta e com a procura, certo? Estou resumindo a economia de um jeito... Se tiver algum economista vendo, me desculpe, mas assim, eu estou resumindo a economia de uma maneira simples, mas é basicamente isso. Ok, muito bem. Se os bens e serviços tendem a valor zero, porque se você... Quer ver um exemplo? Quanto custava para você escutar música, Flávia? Quanto custaria para você escutar música há 120 anos enquanto você jantava? Quanto custaria isso? Barato ou caro? 120 anos atrás? Caro. Caríssimo, certo? Vai a 200 anos para trás. Você precisa de uma orquestra, de uma banda. Isso é um negócio extremamente restrito para poucas pessoas. Impossível. Quanto custa para você que está vendo a gente, para você, Flávia, quanto custa para escutar música hoje? Nada. Nada, inclusive certo? ouvindo a gente no Spotify neste momento. Exato, de graça, certo? Graça, mas tem um anúncio. Você paga para não ouvir o anúncio, mas a música é de graça. Então, veja que uma coisa que era extremamente exclusiva e seleta para um pequeno grupo de pessoas, hoje se tornou
extremamente abundante e abrangente. Essa mesma coisa tende a acontecer em outros mercados e também dentro da parte de produtos físicos, etc. Aí eu te pergunto, se os bens e serviços tendem a valor zero, ou seja, tendem a reduzir substancialmente o custo, né? Tudo que a gente tem hoje reduziu de custo substancialmente. Uma geladeira é muito mais barata. Ah, mas a inflação, mas tem que pensar assim, não no arco de 10 anos, pensa no arco de 150 anos. As coisas tenderam para baixo, o custo de eletricidade, o custo de um litro de leite, tudo tendeu para baixo. Quem tiver dúvida e quiser, entra no estatista.com ou no Our World in Data, né? A gente põe aqui embaixo para vocês depois aqui o negócio, mas entra nesses sites e coloca lá o custo de alguma coisa. Então, se as coisas tendem a valor zero e as pessoas estão sendo substituídas por maquinização, AI, etc., que não é negativo. A gente tem que parar de fazer juízo de valor em relação ao futuro. O futuro é o que é. A gente pode direcionar daqui e dali, mas é negativo para nossa visão, para o nosso gabarito, para nossa referência. Para a realidade que a gente tem hoje. Assim como muitas vezes, muitas coisas lá atrás pareciam terríveis para nós hoje, mas na época era a realidade e a mesma coisa olhando. Então, julgar o tempo de acordo com o nosso gabarito é uma pretensão ao mesmo tempo e turva. Cria um véu perigoso para a gente não ver o futuro. Então, se a gente deixa de receber de um lado e do outro lado deixa de custar, o sistema desmonta. E se o sistema desmonta, a gente passa para uma outra fase. Acontece que isso não acontece do dia para a noite. E aí que entra a questão do vale. Eu sei que eu faço um arco longo, mas a questão do vale qual é? Imagina que de um lado você tem pessoas que já têm acesso a essas tecnologias, a esse amanhã. O futuro chega de maneira extremamente heterogênea. Então, as pessoas já têm acesso a essa tecnologia, a esse novo padrão de consumo, de comportamento, etc. E outras pessoas ainda não têm. Quantas pessoas ainda não têm? Essas pessoas vão estar dentro de um vale. Sim. Esse vale, dependendo do tamanho que ele for, ele rompe a fibra social da sociedade, ele desmonta isso. Por isso que, de tempos em tempos, a gente tem que lançar uma rede de segurança social para que as pessoas... Pô, o pessoal fala, mas esse cara tá pendurado aí a ideologias e tal. A verdade é que quando você olha no macro, eu sou extremamente liberal, eu acredito muito mais no mercado como um instrumento de inclusão da maior número de pessoas possível. Quem me acompanha vai ver isso claramente. Mas em alguns momentos a gente vai precisar lançar uma rede de proteção para tirar as pessoas do vale e impedir que elas caiam lá. Sim. Porque se boa parte da população, de maneira geral, cair dentro desse vale, a gente não consegue tirar, isso rompe a fibra social, isso desmonta a estrutura que a gente tem. E isso parece uma coisa absurda, mas todo tipo de revolução, rebelião, eclosão aconteceu a partir disso. Em algum momento, boa parte da população caiu dentro de um vale, estão com fome de brioches. E aí, a partir dali, você tem uma revolta, os jacobinos, etc., a Revolução Francesa como um todo, guilhotinas, cabeças de monarcas caindo. Então, se a gente quiser evitar cabeças rolando, a gente deveria olhar para isso e conseguir equilibrar e equacionar o todo. Porque eu vejo muita gente negligenciando e não olhando para isso, achando que é uma coisa que vai ser, como foi na era de internet, como foi quando chegou o celular, eu vejo as pessoas negligenciando. Mas a gente já está falando, por exemplo, do Elon Musk falando de chip neural, que a gente já tem em teste na China. Então, assim, como é que a gente negligencia isso? E o que você acha já desse próximo passo para quem aí está no caminho do que é alguém entrar na sua cabeça e manipular aí, ou conseguir manipular o que você pensa ou a sua memória? Tem vários aspectos, né? Quando a gente entra nessa seara de novas tecnologias, a gente tem uma ruptura com o anterior muito forte. Então, se a gente está pensando, por exemplo, em chip neural, ele tem um lado incrível, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia de um cara que está conseguindo controlar. É o segundo implante de Neuralink que foi feito, que é a empresa do Elon Musk. Para quem não sabe, a Neuralink é uma empresa do Elon Musk que faz implantes neurais que permitem que pessoas paralisadas ou com algum tipo de deficiência consigam operar sistemas digitais só com a mente, sem precisar de nenhum movimento, né? Eles começaram testando isso em chimpanzés e eles conseguiram operar um joystick que não estava conectado. Então o macaco segurava o joystick, mas na verdade o joystick não estava conectado. E o prêmio era um milkshake de banana. Eu também tentaria operar o joystick com um milkshake de banana. Aliás, fica essa sugestão para um milkshake de banana. Se alguém quiser me mandar, eu vou deixar o endereço. Não vou. Mas o ponto central é que nem tem o endereço para deixar, né? Não tenho residência. Exato. Então, mas enfim. Então, o ponto central é que eles conseguiram fazer o segundo implante e essa pessoa conseguiu jogar Counter-Strike, que é um jogo de tiro e tal, só com a mente. O que é um negócio extraordinário, porque você está pegando uma pessoa que vivia presa dentro do próprio corpo de uma forma e transportando ela para uma realidade em que, se ela consegue jogar um jogo de videogame, ela consegue operar maquinário, ela consegue trabalhar, ela consegue fazer uma série de coisas. Então, isso é incrível, esse é o lado positivo. E como toda tecnologia, ela tem um lado bacana e um lado negativo. Um carro pode ser usado para atropelar alguém e pode ser a própria ambulância que resgata alguém. Então, percebe que a tecnologia não é boa ou ruim, é como a gente usa. De outro lado, me começa a surgir alguma preocupação, porque hoje a gente fala muito sobre liberdade de expressão, né? Isso está meio na moda, inclusive, está em voga, porque a liberdade de expressão tem sido atacada em vários lugares do mundo
Mas eu digo assim, tentaram se restringir a liberdade de expressão. Em vários lugares do mundo você não tem a liberdade de opinar. O Brasil, inclusive, atualmente tem algumas coisas que aparentemente você não pode opinar. O que é uma coisa temerária, mas sempre foi assim. Durante 5 mil anos de humanidade, a gente teve poucos comandando muitos e sempre essa tirania de imposição. Então, obviamente, é natural que o mundo migre para isso e que a gente tenha que delimitar e falar, não, nós queremos outro caminho. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte. Você tem lugares, por exemplo, como o Irã, em que a pessoa não pode ser homossexual, por exemplo. É tratado como crime. Que é uma loucura sem tamanho você imaginar uma coisa dessa. Hoje, um homossexual no Irã consegue esconder a sua opção de gênero, como se identifica, mas ele não consegue esconder os pensamentos. Então imagina um dia que você estiver conectado, a gente não vai falar mais de liberdade de expressão, a gente vai começar a falar de liberdade de pensamento. Então as pessoas terão liberdade de pensar aquilo que elas querem. Quantas coisas a gente... E é uma coisa extremamente íntima, mas muito provavelmente regimes totalitários vão começar a querer... O pessoal lá... Vigiar pensamento. Tem uma série de grupos islâmicos, importante enfatizar, não é todo mundo, mas evidentemente tem uma série de grupos islâmicos que seguem a Sharia e tal, e aquelas coisas que são a lei islâmica, vamos dizer, numa interpretação hiper restritiva e tal, que jogam pessoas que não respeitam a ABCDJ de prédio, e na visão deles e tal. Imagina você fazer isso a partir do pensamento, não só do que você fala. Ou seja, quem você é em essência se tornar um crime. Isso é uma coisa que com a tecnologia é super possível. Então, de um lado a gente tem alguém que está preso dentro de si mesmo e podendo agora controlar equipamentos eletrônicos, etc. E isso abre uma infinidade de possibilidades, abre possibilidades inclusive de alguém que não tem uma deficiência mais para frente ter uma hipereficiência, no sentido de você estar conectado com isso, com um exoesqueleto. Então, por exemplo, eu tô com o joelho machucado. Imagina eu poder fazer uma trilha correndo com um exoesqueleto e com um chip neural que acompanha esse negócio. Então, abre possibilidades inúmeras para frente, mas abre também essa outra caixa de Pandora perigosa e que certamente governos vão querer utilizar isso como sempre tentaram. Existem grupos de interesse que sempre tentaram. Então, na China, você tem um social score, por exemplo, que ranqueia as pessoas de acordo com uma série de critérios que o governo acha interessante. Então, é uma maneira de moldar comportamento. Eu acho. Eu vou te falar que eu acho... Em 2014, 13, 12, eu não lembro direito, a DOTS me levou para um processo seletivo e queria me levar para uma vaga, negócio de inovação, eu nem lembro direito. E eu levei para eles, dentro do processo seletivo, eu falei, olha, eu acho que a DOTS pode ser o novo sistema penal. Eles acharam um pouco over do que eles eram. Eles são um programa de fidelidade. E eu entendo eles, mas qual que é a minha leitura? É óbvio que todo o sistema jurídico, nada é proibido. Para pensar. Eu falo para você, não pode parar aqui. Mas você é efetivamente proibida de parar ali? Não. Você consegue parar ali, certo? Ser proibido era se você tentasse parar e tivesse um negócio que te impedisse, certo? Tipo, você é proibido de atravessar uma parede de pedra intransponível se você não tiver força suficiente. É proibido. A física te proíbe. Então as leis naturais conseguem te proibir das coisas. Você não consegue vencer a gravidade se você não acelerar a mais de 10 metros por segundo, certo? Então você, 9.8, você é proibido. O resto é consenso mas o geral resto você pode fazer. Você é punido. Então a proibição não é bem proibição. Pode, mas não deve. Mas você não pode matar alguém. Não, você pode. Mas não deve. Mas não é nem só a questão do dever moral. Eu digo, você não é proibido efetivamente. Tanto que tem assassinatos, existem homicídios. Você tem uma pena para isso, certo? Então o sistema penal é um sistema de incentivos. Ele te incentiva a não fazer algo. O sistema de trânsito é um sistema de incentivos. Ele te incentiva a não parar naquele lugar, você não vai tomar uma multa. Mas em alguns cenários específicos, você pode romper essa barreira. Exemplo, eu estava chegando no aeroporto de Miami uma vez, mega atrasado, peguei um trânsito gigante, acidente na estrada, tá, não sei o que, eu tinha que despachar a mala. Tem um limite para despachar a mala. Uma hora antes, se você não chegar uma hora antes, você não despacha sua mala, não despacha a mala, você perde o voo, você deixa a mala em algum lugar. Eu tinha que devolver um carro. E aí eu fiquei pensando e falei, cara, não é inequacionável, não tem como eu chegar numa coisa na outra, é impossível. Eu parado no trânsito, falei pensando, se eu pensar dentro da lei. Porque a lei eu pus um limite, mas ela é um limite humano. O outro limite é, eu não consigo romper a lei do avião, mas a lei de trânsito eu consigo romper. Ah, mas é deplorável. Pode até ser, vocês podem me julgar moralmente. Mas veja, o meu objetivo era entrar no avião naquele momento. O que eu fiz? Eu parei num lugar proibido na entrada, onde deixar a mala no aeroporto. Eu saí imediatamente, o policial virou e falou assim, você vai tomar? Eu falei, tudo bem, eu sei que eu vou tomar multa, pode deixar a multa. Qual que foi minha conta? Remarcar o voo. Custava, se eu não me engano, agora uns 800, 900 dólares. Na cotação atual, 14 mil reais. Não, uns 900 dólares. É que a gente vai vendo isso no futuro e fala, nossa, tava mal a cotação naquela época. Não tá tudo isso, mas tá alto. E a multa custava 70 dólares. Então a minha conta foi muito simples. Eu falei, não é que eu sou proibido, eu posso fazer esse negócio. Pagar a conta. Mas eu tenho uma pena. Então, quando eu olho isso tudo, o que eu quis levar pra DOTS foi uma ideia de falar assim, pô, você
estimula a pessoa a fazer algo positivo, por exemplo, sei lá, ela tratou bem o Uber, ela tem boa avaliação no Uber, ela interação com o vizinho foi legal, coisas do dia a dia, assim, você avalia. Como a gente avalia um Uber 5 estrelas, você poder avaliar a minha interação com você aqui. Mas aí não é o social score da China? É isso, mas calma, eu vou te mostrar pra onde vai, mas a diferença do social score da China é que ele é punitivo. Esse meu era incentivo positivo, era diferente. Qual que é o arco no todo? Pô, você foi bem, não sei o quê. Por exemplo, a Bia me recebeu aqui, foi super legal, tá, não sei o quê. O pessoal foi cortês comigo, vai ganhando pontos, vai ganhando pontos. Se você tiver com uma coisa neural ainda, que na época não parecia muito factível, mas eu falei, cara, um dia que esse negócio estiver automatizado, você não precisa nem dar os pontos. O que você já pensar da pessoa, isso já entra no todo, que eu acho que é pra onde a China vai, inclusive. Mas, exato, pontinhos. Mas, ao invés de você punir com isso, e se a gente fizer um sistema de incentivo, do outro lado, você premiar, você pode pagar em 12 vezes no Magazine Luiza se tiver uma nota acima de 4 pontos, sei lá o quê, senão você só paga em 6. Você vai comprar uma passagem aérea com 10% de desconto. Entre outras 300, dá desconto de imposto. Imagina você dar desconto. Imagina você dar desconto de imposto para as pessoas que respeitam as leis de trânsito. Concorda que é mais efetivo do que você ficar punindo todo mundo? Óbvio. Em que pese a punição também deve existir. Tem coisas que vão ter que ser repreendidas. Pô, se tiver um pedófilo maluco, não sei o quê, esse cara vai ter que ser repreendido da forma mais pujante possível. Mas, para coisas do dia a dia, será que não valeria um incentivo? Então, isso para te dizer que assim, quando eu olho esse sistema, né, que você mencionou, por exemplo, o sistema do social score na China, esse tipo de coisa, eu acho que ele é negativo como ele tem sido utilizado, porque ele tem sido usado por uma tirania que tenta oprimir a população para cumprir uma agenda ideológica. Isso é sempre perigoso em qualquer cenário, qualquer ideologia, de qualquer tipo, qualquer fonte, vertente, não importa. Até as que eu posso ter maior alinhamento em uma série de pilares. É perigoso, porque a ideologia, ela seca a sua capacidade crítica, ela extrai a sua capacidade de crítica e com isso você não tem mais senso do que é realmente importante ou não. Certo e errado. Exato, você fica vinculado a uma ideologia, a ideologia se torna o principal alvo de tudo e todo o resto fica para trás. Mas eu acho que um sistema de incentivos poderia ser um sistema legal. Né? E acho que é uma coisa meio que natural, a gente vai migrar para isso. Então, acho que sistemas de controle que o Foucault falava, etc., eles vão desaparecer a partir do momento que a tecnologia permite. Vão desaparecer porque ou não vai precisar mais, a gente vai ser uma sociedade aplacada e completamente controlada, ou uma sociedade hiperindividualizada. Então, de novo, a mesma tecnologia pode gerar um negócio que é uma grande tampa opressiva que põe a gente dentro de uma caixa e consegue perseguir dissidentes de maneira hiperindividualizada, ou o indivíduo se tornar cada vez mais poderoso. Ou seja, a gente sequestrar esse tipo de estrutura, esse tipo de poder que a gente outorgou ao Estado e outras frentes. Então, por exemplo, imprimir moeda é uma coisa que nasceu com os comerciantes. Né? Então, a gente está falando de fenícios e assírios e etc. Essa galera começando a comerciar. Então, as primeiras moedas do mundo são feitas não pelo governo, mas pelos comerciantes. E com o tempo, a gente outorga isso ao governo. E porque era cômodo, era prática, de lá o que for. E o fato é que esse poder está lá. Se você pensa em criptomoedas, a gente está tirando esse poder de volta e está colocando o poder no indivíduo. O indivíduo tendo a capacidade de se desvincular. Um exemplo que eu dei, inclusive num outro podcast, se o pessoal quiser procurar, é um que eu fiz com o Marcelo Toledo, que é um cara muito completo, sabe? Ele sabe o que é. Piada interna. Mas o fato é que o Toledo, de fato, é um baita do empreendedor, mas o grande negócio é o seguinte, se você tem uma moeda digital e ela é do governo, o governo aperta um botão e ele te exclui da economia. Em absoluto. Imagina o governo chinês podendo com o social score falar assim, tchau. Social score, para quem não sabe, na China, eles têm uma coisa que é tenebrosa, ao meu ver. Eles tiram você não pode emitir passagem, você não pode viajar entre cidades, você é excluído da sociedade se você não cumprir uma agenda. Veja, por mais que a agenda seja bonitinha, falar assim, não, você para direitinho, tá, mas quem cuida dessa agenda? E aí a pessoa determina o que é o correto. O que é o correto muda de acordo com quem é cada um, tempo, um monte de coisa. Então, imagina que se o governo resolve te tirar da economia e você tem a moeda digital, ele te exclui 100%. Agora, se a moeda é digital e não é do governo, ele pode apertar todos os botões que ele quiser, que você continue. Então, percebe a mesma tecnologia, de novo. Eu acho que isso é um ponto importante para passar para a galera, de que a mesma tecnologia muitas vezes vai ser extremamente libertadora ou impulsionadora do indivíduo ou de um negócio, seja do que for, ou ela vai extrair 100% disso. Então, o que muda? Como é que a gente determina o que é o quê? Depende da gente. Depende de como a gente determina, enquanto sociedade, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Pegando essa história da China, por exemplo, do social score, a China, ela cresceu muito, né? Ela cresceu absurdamente. Se a gente pegar o PIB da China anos atrás, a gente era muito maior do que eles e cresceu absurdamente. Você acredita que esse crescimento é porque tem um controle só? Não, sem dúvida um controle centralizado, isso não vamos tapar o sol com a peneira. Um controle centralizado, ele direciona, ele faz o crescimento de longo prazo, que é uma coisa difícil. As democracias, elas são ruidosas, elas têm visões diferentes, dissonantes. E obviamente um controle centralizado, ele impulsiona
O todo. Quando a gente está falando de uma empresa, por que as empresas são mais pujantes do que o governo? Não é só porque tem um pessoal mais ou menos, geralmente, no governo. Mas é porque a empresa tem um norte, a empresa tem um comandante, tem alguém que tem que tomar decisão no final do dia e tomar decisão. Você faz isso nas suas empresas, a galera que está assistindo faz isso. Eu faço isso. Alguém tem que tomar a decisão. E por ter que tomar a decisão, tem um provérbio chinês, curiosamente, ironicamente, um provérbio chinês, que diz que aquele, acho que é de um cara, é de 1400, sei lá quando, diz o seguinte: aquele que pensa muito antes de dar qualquer passo está fadado em ficar num pé só. Meio Karate Kid, assim, você não se move. Sim. E uma empresa, o que ela menos pode ter é a indecisão. A indecisão mata mais do que decisões erradas. E é meio clichê, mas é verdade. Você fala assim, vamos pra lá. Se der errado, a gente acerta, mas não ir pra lugar nenhum é certeza de que vai dar errado. Governos sofrem com isso porque eles não podem ir pra lá toda hora que eles querem. Um governo autoritário, de fato, pode. Pra onde ele quer. Mas, e aí vem um mas importante. Eu enxergo que no longo prazo, se não houver liberdade, você não pode ter liderança. A liderança está extremamente concatenada, extremamente vinculada à liberdade. A sua capacidade de gerar valor futuro, de fato, a sua capacidade de romper barreiras e criar o amanhã vem essencialmente da liberdade. No core disso tudo está a liberdade. Então, quando eu vejo isso, é um regime que cresceu muito, Sim. É inegável, avançou, acho que às custas da população, vendeu o futuro da população para criar valor no hoje. Eu vou fazer zero juízo de valor em relação aos chineses em si, mas ao regime eu acho um regime deplorável em vários aspectos. Agora, se ele pode liderar, eu acho que não. Eu acho improvável uma liderança efetiva, uma liderança que leve a humanidade para frente vindo de um controle centralizado. Eu acho impossível. É só ver o Jack Ma querendo desenvolver isso e aquilo, indo para um campo de concentração chinês e ficando preso nesse negócio. Enquanto de outro lado você teve, sei lá, um Steve Jobs, para ficar em exemplos expoentes, né, que são obviamente outliers e tal, mas que podia criar o que quisesse, como quisesse, do jeito que quisesse. E isso criou o amanhã. Não o Alibaba. O Alibaba é uma cópia bem feita de coisas criadas no Ocidente e que são aplicadas lá. Sim. Quer dizer que a China não é capaz de criar nada? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que, ao meu ver, e eu posso estar redondamente enganado e daqui a um tempo o pessoal olhar para trás e falar, nossa, que viagem na maionese. Ao meu ver, a única capacidade de criar o amanhã vem de indivíduos livres. E isso me remete a um discurso do Reagan de aceitação de quando ele se tornou presidente nos Estados Unidos, de que ele falava que nossos inimigos nunca nos vencerão porque eles não têm a arma mais forte que nós temos, que são homens e mulheres livres. E a liberdade está no core. Então eu acho improvável que haja uma liderança. Não quer dizer que não conteste, não quer dizer que não ocupe alguns espaços. Mas a construção de amanhã não é, vai ser a maior economia do mundo. Acho que também não vai. Mas, pode ser que seja. Mas está na frente de inteligência artificial. Pode ser que esteja. Mas a criação do amanhã, de fato, ou seja, aquela coisa que aparece no livro de história, que lá para trás a gente vai olhar e falar assim, nós criamos os computadores, que foram criados, né, basicamente computador pessoal numa garagem na Califórnia. Nós criamos o motor de propulsão a jato, que também foi criado na Califórnia com influências alemãs, etc. Essas coisas que definiram o amanhã, elas não vêm de um lugar sem liberdade. Sim, elas podem ser copiadas nesse lugar, mas elas não são criadas. E se elas não são criadas, esse lugar está atrás sempre. E o chip neural? Não, o chip neural... Tira a liberdade ou não tira a liberdade? Eu acho que os dois, depende de como a gente usa, né? Aquilo que a gente falou. Você liberta uma pessoa que está presa dentro de um corpo físico, é um negócio brilhante, assim, uma coisa... Imagina a pessoa que tem algum tipo de paralisia poder experimentar o mundo. Imagina o Stephen Hawking, por exemplo, que não... Imagina esse cara podendo comandar uma sonda no espaço para fazer um experimento. E com esse troço dá. O quanto ele contribuiria também. E talvez seja melhor controlar com o cérebro do que controlar com a mão. E pode ser que eu acho, inclusive, que essa interface que a gente usa, que é ficar aqui, assim, conectado e mexendo aqui, não sei o quê, essa aqui é uma interface ruim. É uma interface de dedos e olhos. Mais pra frente, uma interface interligada é muito melhor. Imagina você não ter que lembrar de nada, Flávio. Imagina você poder ter acesso a todo momento a toda a informação do planeta. Você imagina o cérebro humano potencializado por toda a informação e toda a ferramenta e tudo que houver no planeta. A nossa capacidade de criação é brutal. É só ver a quantidade de dados que a gente criou depois que a gente inventou algumas ferramentas digitais. Sim. Agora imagina se nós formos um híbrido com a ferramenta digital. O potencial de criação é gigantesco. E aí, para até onde isso vai? Porque aí a gente usa a mente, será que a gente deixa de usar o físico? Para até onde isso vai? Esse é o limite. Veja, um modelo de negócio simples para trazer disso, uma coisa que inclusive a gente falou brevemente lá no G4 Class, que a gente teve agora recentemente em Lindóia. Imagine que você tenha, por exemplo... você gosta de filmes? Gosto. O pessoal escreve aí os filmes que vocês gostam mais. Põe os filmes favoritos aí embaixo. É bom que dá uma ajudada no engajamento. Isso aí, ajuda a gente. Dá um help aí. Ajuda a gente. Mas o ponto central você gosta de filmes, certo? Certo. Fala um filme aí que você gosta. Fala uns 3 filmes. Qualquer 3. Putz. Qualquer 3. O que você Qualquer achar... 3.
Eu gosto de Branquelas, já assisti 10 vezes Branquelas. Branquelas, Acho ótimo. Tem sensacional pra algum outro esquecer a filme com cabeça. efeitos especiais, assim, uma coisa Efeitos assim? especiais. Jurassic Park, filmes de Jurassic heróis. Park, muito legal. Heróis eu gosto de todos. Avengers eu gosto de Pronto, todos. então imagina Avengers Guerra Infinita, certo? Um dos filmes mais Certo. populares da história da humanidade. Efeitos especiais, personagens, história, desenho, tudo que tá naquele filme, tudo aquilo, saiu da onde? Da cabeça de alguém? Saiu da cabeça de alguém, certo? Tudo. Tudo. De vários alguém, porque você vê que lá no final passa a letrinha, lá são milhares de pessoas, literalmente, pra produzir um filme, pra conseguir entregar aquela história de 2 horas e pouco, lá e coisa e tal. Muito bem. Agora, você sonha quando você dorme? Bastante. Você sonha quando você dorme. Você que tá assistindo a gente já teve algum sonho muito doido, que você estava voando, alguma coisa assim e tal? O pessoal que tá atrás da tag já teve sonhos muito malucos? Já, certo? Você também já deve ter tido algum sonho muito doido, certo? Muitos! Muito bem. Você concorda que você consegue sonhar uma cena do Avengers diferente? Certeza. Por exemplo, eu não gosto dos Star Wars novos. Acho que Certeza. estragaram o negócio. Concordo. O episódio 8 é sofrível, é um negócio horroroso, cinematograficamente bonito, mas a história é horroroso. Concordo. Eu já imaginei vários novos episódios de Star Wars. Eu consigo imaginar tudo. Eu consigo imaginar os efeitos especiais, as batalhas, as naves, as falas. Eu consigo imaginar tudo, certo? Tá. Por que eu não consigo transformar isso num filme? Porque você não trabalha com filmes. Porque falta um monte de pedaços, certo? Assim, um nível de produção gigante. Você desenha Ah, bem mal. bem mal. Mas você, na sua cabeça, quando você imagina o desenho, ele tá bonitão ou não? Tá bonito. Na minha cabeça Já tá foi tirar lindo. uma foto que você falou, nossa, vai ficar assim, na hora que você tira, você fala, não consigo Nossa reproduzir Senhora. aquilo? Já, várias vezes. Você toca algum instrumento? Não, já toquei violão, mas parei. Então, você consegue imaginar uma música, não consegue? Consigo, total. Certo. Talvez você não consiga tocar essa música numa harpa, certo? Porque você não tem habilidade mecânica. Eu não tenho habilidade no Photoshop, no Creator, no sei lá do que, nas ferramentas, na câmera, não sei o que, eu não tenho acesso ao Lux, tem um monte de coisa que eu não tenho acesso. Mas na minha cabeça, eu consigo criar e conceber tudo isso. O desenho bonito, a foto bonita, o filme, etc. Tudo, certo? Tá. E se eu conseguir extrair direto da minha cabeça para uma realidade num ambiente digital? E se eu conseguir, tal qual... Lembra como o site era difícil de fazer? Sim. E hoje em dia você faz um site como se fosse um drag and drop Assim, ó. de um PowerPoint. E agora com AI você fala assim, faça um site tal e o negócio pronto. produz o site inteiro. Imagina lá no futuro você conseguir imaginar um filme, você transformar isso Faz um numa... filme. Você faz um filme na sua cabeça, você não precisa clicar, você faz a partir da tua cabeça. E aí eu fico pensando num modelo de negócio que me parece interessante. Será que não vai dar pra gente vender essas coisas? Porque dependendo da história que você criar, é uma história Sim, interessante. sim. Aí você fala, pô, mas vai vender pra massa? Talvez algumas, mas a grande maioria vai vender individualizada. E aí vem um exemplo, por exemplo, de OnlyFans. Nossa, mas que absurdo, que baixaria. Mas pensa o seguinte, OnlyFans é um fenômeno no mundo. Sim, Certo? A gente pode sim, ignorar, sim. a gente pode olhar e falar, existe um fenômeno lá que tem o seu lado negativo, o seu lado de análise de negócio, tem tudo isso. Mas o que acontece? Cada vez mais existe uma individualização do indivíduo. Em que aspecto? Cada vez mais o fulano que tem a tara com a menina com a tatuagem de fada atrás da orelha pintada de verde. E o outro cara, a menina que tem a tara do cara que tem um bíceps maior que o outro. Coisas extremamente Bizarras. específicas. Mano, o bizarro no sentido de ser super específico. Ele vai encontrar algum caminho para isso. Hoje é com OnlyFans, com seres humanos, mais para frente vai ser esse negócio com AI e com imagens, etc., feitas a vera semelhança dos seres humanos, especificamente a partir do que alguém imagina. Aí o que eu te pergunto é o seguinte: se você consegue fazer especificamente, você concorda que vender os seus sonhos, por exemplo, você vai lá imaginar Tá. Eu imaginei uma cena do Star Wars que é super específica. Talvez tenham 10 pessoas que gostem disso no mundo, mas talvez alguém compre esse negócio. E aí o ponto para mim no futuro é que como é que fica a indústria de cinema e de qualquer tipo de produção audiovisual se todo mundo pode produzir? O que aconteceu com a indústria de música quando todo mundo pôde compartilhar música? O que acontece com as músicas hoje, já que a distribuição, que era o grande gargalo, né? Você, para Super conseguir pulverizado. distribuir, você precisava ser os Beatles, você precisava ser bom, passar uma gravadora, etc. Agora, para você poder distribuir, qualquer um pode distribuir, certo? E aí a gente pode avaliar que a qualidade das músicas caíram, Sim, e de fato sim, elas sim, caíram sim. por uma razão muito simples. A média, por definição, é medíocre. A definição de medíocre é média. E se a média é nota 7, ou se a média teve acesso cultural ABCDJ para não conseguir acessar e perceber outros tipos de nuances dentro de música, e aquele tipo de música é o que se comunica com o todo, aquele tipo de música que tem a distribuição hoje, que era o gargalo, antes imposto por um gatekeeper, ou seja, alguém que teve acessos e etc, e por isso essa pessoa elevava uma barra, ou pelo menos na nossa visão elevava Sim. uma barra, esse gatekeeper filtro. desapareceu, então agora vai direto. Aí você imagina, então o que significa, obviamente, que cada vez mais a média vai caindo e a gente vai entrando numa sociedade mais apaziguada. Agora, eu te pergunto, será que não acontece a mesma coisa com os filmes? Será que não acontece a mesma coisa com qualquer uma dessas outras vertentes? E aí você falou assim, pô, chip neural, né? Pra onde é que vai parar? A minha leitura é, a grande maioria da população no mundo
infelizmente, mas é um fato, vive com extrema escassez. Tá. Certo? Extrema escassez de um monte de coisa. De lazer, às vezes de comida e tal. Mas a grande maioria tem uma escassez de lazer, de luxos, vamos dizer assim. Certo? A gente conseguiu remover uma quantidade enorme de pessoas da pobreza desde da Revolução Industrial. O capitalismo realmente é a melhor forma de inclusão do mundo, para deixar claro, para que ninguém comece a falar, não, é a melhor forma, são dados, não é um machismo, é só ver a quantidade de pessoas. A gente tinha 98% da população abaixo da linha da pobreza e a gente tinha, sei lá, 1 bilhão de pessoas. Agora a gente tem 98% acima da linha da pobreza e a gente tem, ou 93 ou 94, mas a gente tem mais de 90% acima da linha da pobreza e tem 8 bilhões de pessoas. Ou seja, a gente inverteu a pirâmide totalmente. Agora, nesse cenário todo, as pessoas vivem dentro de escassez, certo? Numa escassez em que as pessoas vivem, você concorda que se você ofertar para elas um ambiente virtual em que elas tenham abundância, que é às vezes o que ela encontra numa rede social hoje, ou uma coisa, ela encontra lá dopamina, você ofertar para ela dopamina dentro do ambiente virtual, em que ela coloque, sei lá, um óculos de realidade virtual. Hoje é super caro, daqui a pouco vai ser super... Lembra, a música começa caro, fica barato. Daqui a pouco você põe um óculos de realidade virtual, barato, acessível. Já tem o Cardboard, sabe o que é o Cardboard do Google? Já viram isso? O Cardboard do Google é um negócio que é um negócio de cartolina, que você compra, tipo vem como se fosse um encarte no jornal, você monta aquilo, põe 2 lentezinhas que vem no negócio, você põe seu celular na frente e ele vira um óculos de realidade virtual de $1. Além do celular, obviamente. Mas tudo aquilo custa $1. Então, imagina você ter um óculos de realidade virtual de R$10, certo? E você poder, dentro desse óculos de realidade virtual, viver dentro de uma realidade completamente mais interessante do que a sua. Uma realidade absurda, em que você tem tudo. Fala um cara bonitão aí. Marcelo Toledo. Não, Marcelo Toledo não vai poder ser, por exemplo, que eu vou dar. Mas tá bom, pode ser. Brad Pitt. Eu só não podia perder essa do completo. Mas é mesmo, né? Que homem. Que diferenciado. Sigam o Marcelo Toledo. Não a parte de negócios, a parte de homem. Viu? Mas o... mandar pra ele aqui esse negócio. Mas enfim. Então, imagina que o Brad Pitt tá lá. E você fala assim, putz, você tem uma chance com o Brad Pitt. Você saiu com o Brad Pitt. E nossa, que incrível. Brad Pitt, nossa, é maravilhoso, tá, não sei o quê. Um Brad Pitt virtual que seja igual, dentro de uma realidade virtual e de uma realidade virtual como um todo, o virtual é melhor do que o de verdade. Sim. Porque ele é idealizado. Ele é idealizado por você, sem defeitos. Então, olha que louco isso. Nada, nem a origem consegue competir com um ente virtual idealizado. E daí o que eu fico te perguntando é, se você ofertar isso para as pessoas, será que você precisa prendê-las ou será que você só oferta isso e elas se prendem sozinhas? Elas colocam isso na cara e vão viver o máximo do tempo possível que elas puderem dentro dessa realidade. Mas quando elas saírem, se é que elas saem? Elas vão fazer o que elas fazem. Elas vão, trabalham, voltam e depois elas querem usar isso de novo, que é o que elas fazem quando elas não estão no celular. Altamente viciante, é igual ao celular. Mas é redes sociais só que vezes 1 bilhão. Você não perguntou para um dia. Eu acho que vai para aí. Eu acho que a gente migra para uma coisa dessa. Você acha que resolve, por exemplo, você falou agora, isso é muito legal que você falou de... Até que enfim eu falei alguma coisa legal. Não, você tá falando várias coisas legais. Calma, gente. Confete neste momento, joguem confete aí embaixo. Viu? Você trouxe um assunto de que a gente vai poder projetar, porque eu vejo muita gente vivendo numa expectativa. Problemas de relacionamentos e comunicações são baseados em expectativas criadas que o outro não atende a expectativa que você criou. Será que em outro patamar, além de expectativa criada que você não está atendendo, você tem também muitas pessoas que não conseguem ser elas mesmas, porque na cabeça delas, elas imaginam, elas sonham e elas tangibilizam na cabeça delas, mas elas não conseguem ter um movimento de ação para colocar aquilo em prática, e aí fala-se de mudança de mentalidade, seja o que for, ou de realmente trabalhar para. Ela fala assim, eu quero ser milionária, mas na cabeça dela, ela quer ser milionária, mas ela não faz nada para ser milionária. Você acha que esse chip muda essa realidade de um jeito de deixar as pessoas mais seguras, mais confiantes e de realizar o que está passando na mente? Eu acho que no nosso âmago a gente experimenta mais do que... A gente é mais mais livre. A gente dança sem música com a cortina fechada. A gente não dança sem música com gente vendo. Então, talvez sim. Exemplo bobinho. No colégio, eu adorava jogar futebol quando era mais moleque. E eu lembro uma vez que foram alguns amigos do colégio pro sítio dos meus pais, no interior de São Paulo. E eu fiz lá um drible ou outro, um negócio diferente. Eles falaram, mas por que você não faz isso no colégio? E eu me sentia, de alguma forma, acuado no colégio em não fazer essas coisas. E eu lembro até hoje, olha que louco isso, eu tinha 12 anos, 13 anos. Eu lembro até hoje o primeiro drible que eu dei na quadra do Dante em São Paulo. Porque foi um momento em que eu peguei aquele eu, que era eu, que eu conhecia, que só eu sabia, e, aspas, apresentei ele para aquele que era o meu mundo naquele momento.
E aquilo é uma coisa que me acompanha até hoje de será que eu estou fazendo o máximo do potencial que eu posso ou estou inibido por alguma coisa que tem aqui em volta? Coisa que a gente faz a todo momento. É bem humano fazer isso, é normal. A gente tem nossas inseguranças, do impostor, blá, 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 blá. Agora, esse tipo de coisa, pra mim, na verdade é o seguinte. Isso aí permite que a gente viva numa simulação. Isso permite que a gente viva dentro de uma simulação ao todo. E a pergunta central pra mim é, será que a gente já não tá nessa simulação? Essa pergunta não é minha, essa pergunta é do Nick Bostrom. Nick Bostrom é um PhD da Universidade de Oxford que propõe 3 coisas principais. A primeira delas é a seguinte, são 3 premissas. A primeira é, nós fazemos simulações, certo? Já jogou The Sims, já viu o jogo de Fórmula 1, FIFA, etc. Essas simulações ficam cada vez mais perfeitas. Né? Hoje em dia, o jogo de futebol é impressionante, é distinguível. É um negócio absurdo. Muito bem. A primeira premissa é, nós não pararemos de fazer simulações. Lhes parece possível que uma hora a gente vai falar, não, vamos parar, deu, chega de The Sims. Não. Parece que é uma coisa que vai continuar e vai continuar progredindo. Beleza. Número 2, não vai haver um evento cataclísmico, ou seja, a gente não vai morrer enquanto espécie, a gente não vai desaparecer. Ou seja, a gente vai continuar fazendo simulações, extrapola no tempo, a gente não vai morrer no meio do caminho. Se as simulações ficam cada vez mais perfeitas e a gente vai continuar fazendo elas no tempo, vai chegar uma hora que elas são indistinguíveis da realidade. Certo? É uma questão lógica. Certo. E se chegar essa hora, a gente pode começar a viver uma simulação. A questão é, será que a gente já não está? Será que a gente já não está num negócio que é indistinguível da realidade e a gente não sabe? Quem garante que nós todos aqui, quem está assistindo, a gente não tem uma vida no outro plano? No outro plano. E a gente colocou um óculos para ver qual que é e a gente tá vivendo esse negócio. Ah, mas dura um tempão. Não. Às vezes isso aqui parece um tempão, mas é 1 hora lá. Sim. É um jogo. Você resolveu colocar... Não é que você tá preso, não é Matrix, você tá preso, estão extraindo energia de você, tem máquinas. Não. Você foi lá e como você pega para entrar nas suas redes sociais, você foi lá e pôs um óculos e fala assim, deixa eu ver qual que é desse rolê aqui, deixa eu brincar um pouco, deixa eu me divertir um pouco. Não sei. Igual você entra para jogar um jogo, igual você entra para ver um filme, você abriu a Netflix, em vez de você abrir a Netflix, você fala, deixa eu mergulhar num negócio desse. E o game é saber que isso é uma simulação e você sair dela. Então é tipo um escape room mental que a gente se colocou. Aí eu te pergunto, dá pra saber que a gente não tá numa simulação? Você consegue me provar que a gente não tá? Não, porque os elementos que você tem são os elementos da simulação, em tese, se você estiver na simulação, certo? Certo. Matematicamente, isso não é um cálculo meu, a gente tem 50,1% de chance, de 0,00001 de não estar, disso ser o mundo real, e 49,9999 de estar. De estar. Aí, a quarta premissa não é do Nick Bostrom, é minha. Muda o quê? Você vai deixar de amar as pessoas que você ama? Você vai deixar de achar o Brad Pitt e o Marcelo um gato? Você vai deixar de passear com o cachorro? A gente vai deixar de fazer as coisas que a gente gosta? Não. Mas é interessante de pensar. Essa projeção de que eventualmente a gente está ou possa estar numa simulação traz um contexto para nós de humanidade de que o que é real. Eu vejo, por exemplo, eu falei de carne impressa lá no negócio no Class e tal. São clean meat, são carnes feitas a partir de proteína animal. Você tira 10 células de um animal, você pode fazer 50 mil toneladas de carne, etc. E aí eu vi o pessoal falando, não, eu só queria comer carne natural. Essa carne é natural. Eu falei, mas me explica o que é natural, cara. Me explica o que é natural. Você que tá na internet aí assistindo agora, aí procura o seguinte. Procura aí as primeiras bananas. Pensa assim, bananas primordiais. Coloca aí as primeiras espigas de milho. As primeiras melancia chocante. Era chocante. Completamente diferente. Então, veja, o que é natural? O tomate que você come hoje, que é vermelhinho, não sei o quê. Você acha que um produtor de tomate lá atrás, pequenininho, ele tinha qual incentivo? Você percebe que o vermelho vende mais. Aí nasce vermelho, meio amarelo, nasce verde. Aí você falou, pô, o vermelho vendeu mais. Porque você vai plantar qual na próxima? O vermelho. E aí, com o tempo, só tem vermelho. Aquilo é natural? Óbvio que não. Tem um cara... Hoje a gente faz isso do ponto de vista de DNA. Mas aquilo também não era natural. A gente também fez uma seleção dentro do todo. A banana não dava... A banana parecia uma jaca. Pra quem não sabe, a banana original parecia uma jaca. Hoje em dia, a banana tem o melhor UX do mundo. Para pensar. Você abre o negócio... a casca tá... A embalagem é biodegradável. Você joga... Assim, é maravilhoso. Ainda serve pra outras coisas. É maravilhoso. Tem assim, um baita de um design extraordinário. Mas a banana era horrível, cheia de semente, coisa e tal. O milho tinha 3, 4 grãos. Imagina que loucura. Hoje você olha, um milho tem, sei lá, centenas de grãos. Então... Nada é natural. A gente fica com essa coisa, a menos que você vá no meio da floresta e ache um troço lá intocável e tal, e coma esse troço. Eu comi, por exemplo, no Pará, entrando nessa coisa do lifestyle, eu comi no meio do negócio no Pará lá uma casca de árvore, que os caras serviam junto com peixe, que eu falei, cara, isso aqui é enfeite. O cara, não pode comer. Era extraordinariamente delicioso. Mas aquilo é natural, ok. Aquele lá é realmente natural. Porque o cara arrancou uma casca de uma árvore que tá lá, intocada, sei lá quanto tempo e tal. No meio da floresta. Beleza, no meio da floresta. Agora, o resto é tudo transformado. Então, o que é natural? A nossa realidade é natural? Até parece. A gente é tudo cheio de montagens em cima e às vezes elas são virtuais.
E tá tudo bem. Mas como é que as pessoas vivem quando elas descobrem que elas não estão vivendo dentro dessa realidade? Que aquilo não é verdade, que aquilo não é natural. Eu tô aqui também. Mas assim, não... mas se alguém souber, dá um toque aí, que é legal de saber isso aí. Mas não é, eu acho que se for uma simulação e a gente estiver num outro negócio, imagina que legal se daqui a 5 minutos a gente desligasse, desplugasse do negócio e falasse, nossa, foi legal, né? A gente conseguiu descobrir. A gente chegou no escape room, a gente saiu, olha que legal, yes! Qual será que é o desafio de amanhã? Entendeu? O desafio de amanhã envolve filhos, envolve, sei lá, é o pacote de expansão. A vida é o pacote de expansão. Será que envolve amanhã uma contusão na minha perna, igual você teve? Sim. Isso aí, as hérnias nas minhas costas, ficar preso no Fuji, eu não sei. Isso aí podem ser só desafios que você adicionou ao negócio, que você colocou um nível de dificuldade diferente. E aí o seu objetivo é continuar vencendo. Percebe que tanto do ponto de vista religioso, e meu Deus, eu vou cutucar um vespeiro, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, ai. Mas não é, pensa todos, vamos pensar no cristianismo, que é onde eu tô mais versado, em que pese eu não seja nem de perto um especialista. Pensa na criação, como colocaram dentro do Éden, etc. Deus criou o mundo em 7 dias, certo? E aí, cada dia tem uma parte, os seres vivos e tal, não sei o que. Me desculpem a não profundidade. Não tem, mas assim, cada dia foi criado uma parte do universo, certo? Deus criou o universo em 7 dias e tal, não sei o que tal. No último dia criou os seres humanos e tal, não sei o que. Assim aprendemos. Beleza. Não dá pra você trocar Deus por o Criador, que é até usado assim, certo? O criador não pode ser um programador. O que muda? Eu não estou dizendo que é menos. Eu estou dizendo que alguém desenhou uma realidade na qual nós vivemos. Não muda nada. E aí, a fé... Mas aí Jesus é o filho... O que impede disso ser literalmente o filho do programador? Mas é muito louco, né? Porque assim, sei lá, você tem um botão... Quer ver um exemplo? Matéria negra. O que é matéria negra no espaço? Ninguém sabe. Faço a mínima ideia. Compõe 90 e tantos % do espaço. Sabe o que é a leitura de matéria negra? É assim, o cara olhou e falou, eu não vou preencher tudo isso daí. Então assim, fill in blank e virou matéria negra. Nada. É nada mesmo, é literalmente nada. Por isso que não tem. Por isso que tem umas coisas de física quântica, por exemplo, e de... quando a gente fala de... aspectos astronômicos, a gente fala de física quântica, ou seja, os dois extremos, né? O muito grande e o muito pequeno. A física normal não funciona bem. Que é mais ou menos o tipo, ali estamos nos limites, cara. Aí já também não preciso... Sai na minha restrição. É isso. Então, assim, me faria muito sentido pra mim ter um programador e falar, não, cara, aí tem os limites. Deixa preto. E pode ser um criador divino. Veja, criar uma realidade é um negócio por si só divino. Seja qual for a sua crença, é uma coisa de uma divindade, é uma capacidade incrível do intelecto do todo. Mas aí, seja o intelecto divino da visão que a gente tem dentro da religião, seja o intelecto... Tanto faz. A verdade é que, de alguma forma, nós existimos aqui. Pode ser que seja dessa forma. Então... Veja, eu sei que parece uma viagem sem tamanho e tem zero a ver com o negócio essa parte, eu confesso. Mas, ou não! Mas assim, é fascinante entender que a tecnologia está chegando num limiar em que essas coisas que parecem completamente ficção científica serão extremamente não só possíveis, mas corriqueiras no nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, em algum momento nós teremos pessoas vivendo na internet, vivendo no mundo virtual. Com certeza diz aí absoluta. O tal do metaverso? Podemos chamar de metaverso, podemos chamar do que quiser. Mas com certeza absoluta isso vai acontecer. A gente já faz isso. Tem gente que vive para essas redes sociais. Tem. Eu não estou fazendo julgamento, porque o juiz de valor em relação à realidade de cada um. Eu tenho as minhas preferências, as minhas predileções. Obviamente eu vou analisar de formas diferentes. Cada um que seja feliz com a sua. Mas nós certamente chegaremos em um momento em que as pessoas conseguirão viver dentro do ambiente virtual. A gente acabou de falar do chip neural como uma coisa incrível. A pessoa vai viver num ambiente virtual em que ela está no ambiente físico. Mas a cabeça e a vida dela estarão no ambiente virtual por definição. É a interface que ela vai ter que usar. E falando de viver no ambiente virtual, aí eu vou trazer mais uma provocação. O quanto tudo isso pode trazer um não vivendo no ambiente virtual e todas essas tecnologias que aceleram. O quanto a gente pode chegar num momento de viver mais, de longevidade. Esse é um tema que de imortalidade. Esse é um tema que eu adoro, assim, porque a verdade é que a gente olha isso como se fosse um absurdo, né? Tipo, nossa. A pergunta é assim, e se a gente viver 600 anos? E aí... Será que a gente vai se aguentar por 600 anos? Eu acho que não. Eu acho que as relações, inclusive, mudam enormemente. Mas assim, quando a gente fala disso, você fala, até parece, é impossível. Vai lá pra 1200 e sei lá o quê, peste bubônica, sei lá o quê, e fala assim pros caras, tem uma população lá no Japão, em Okinawa, que é uma das Blue Zones. Sabe o que são os Blue Zones? Sim. Os Blue Zones, pra quem aí tá acompanhando, são 5 regiões do mundo em que as pessoas têm maior longevidade. No Japão, perto de Los Angeles, por incrível que pareça. Né? Tem uma na Grécia, uma na Itália e a quinta eu não lembro onde é que é. Mas o ponto central imagina que a população
esteja... Deixa eu mudar aqui, eu tô atrapalhando o pessoal da gravação, mas vai dar certo. Ó. Tudo certo aí? Tamo bem? Tamo bem. Boa, show de bola. Com backstage tudo, nem corta, deixa esse negócio rolar. Gosto Sim, assim, é bom. realidade. Não tem isso aqui. Até Será parece. que é uma realidade? Sou um ser humano com dor nas costas. Será que é uma realidade? Ó, na minha simulação, eu comprei o pacote dor nas costas. Ele veio full, assim. Eu paguei, vai ver que eu não paguei a mensalidade, eles te adicionam dificuldade. Colocaram um pouquinho mais. Pode ser. Mas o que eu tava falando? Mas da longevidade. Da longevidade. Então, você chega lá em 1.200 e tal, chega pros caras e fala assim, tem um pessoal nas blusons que vive mais de 100 anos. Os caras vão dar risada pra cara. Tá legal. Os caras vivem 30, 40. Então, a longevidade tem crescido enormemente. É só ver, a longevidade média do mundo cresceu muito, mas a longevidade máxima extrapolou. Então, tem um negócio que chama escape velocity, que é a sua velocidade de escape, né? Eles usam muito isso em coisas aeroespaciais, que é a velocidade, você está em órbita. Tá. Um asteroide está em órbita, um satélite está em órbita. Uma nave, no caso. Eles usam... imagina que você está mandando uma nave para Marte, você usa a Terra ou a Lua para estilingar ela para lançar. Então você acelera ela em volta. Então você usa a gravidade como se fosse um pêndulo e você acelera esse negócio para que do outro lado ela saia. Só que ela tem que sair numa velocidade tal que ela escape da força gravitacional. Então você usa ela como um pêndulo e essa velocidade de escape é quando ela consegue sair daquela influência gravitacional daquele elemento e ela é lançada para outro negócio, certo? A gente usando um termo desse para tendências, a gente está falando o seguinte: qual é o momento em que a medicina vai ter a velocidade de escape, o escape velocity, em que ao invés de a gente envelhecer um ano, a gente envelheça um ano, mas a medicina nos adicione hoje mais de um ano. Hoje, a medicina, eu posso estar equivocado nos dados, mas a medicina adiciona, cada ano de vida que a gente tem, ela adiciona 4 meses de longevidade. Então, a cada ano que você vive, você ganha 4 meses de longevidade. Por isso que quanto mais se vive, mais se ganha lá na frente. E, óbvio, hábitos não saudáveis, etc., suprimem isso. Então, imagina que em algum momento, era muito menos, era coisa de semanas, dias. Agora são 4 meses. Em algum momento, e numa velocidade muito maior, sobretudo se a gente equacionar a computação quântica, que é um negócio de probabilidades, etc., que parece estar próximo, eu não entendo nada disso, mas parece que a gente está próximo disso. A gente acelerar isso a tal forma que a gente ganhe 12 meses e um dia a cada ano que a gente vive. Em tese, você vai viver para sempre. Se você fizer matemática... se você for sempre ganhando... Você ganha um dia a cada ano que você vive, você vai viver para sempre. Porque não tem como você... Entendeu? A matemática indica que você vai viver para sempre. Então, o ponto é, nós viveremos mais. Isso é pacífico, isso não tem debate. Se alguém acha que não, a pessoa está entendendo errado matemática e biologia. Mais. Então, imagina um momento em que a gente consiga viver 300, 400, 500 anos. E eu não vou dizer assim, quando nós vivemos esse tempo. E aí, o grande lance para mim é como é que fica o mundo com a gente vivendo tanto tempo? Como é que ficam as relações? Como é que fica investimento, por exemplo? Eu falo de investimento de longo prazo. O que é longo prazo? Você pode viver... Quer ver outra coisa? Exploração espacial. Hoje, para você ir para Plutão, ou sei lá, para Saturno, ou Júpiter, que seja, consome um tempo enorme para esses planetas mais distantes. Você vai consumir um tempo enorme de vida. Não tem como você treinar a pessoa, preparar a pessoa, mandar ela e trazer ela de volta. Ela vai viver a vida inteira dentro de uma nave, num treinamento e depois voltando. Quer dizer, você vai ter 50 anos da vida da pessoa, sei lá, dentro de um negócio desse. 50 anos numa vida de 70, 80, 100 é muita coisa. Né? 30 anos é muita coisa. 20 anos é muita coisa. Ok. Agora, e se a pessoa viver 400 anos? 50 anos já não fica tanto, né? Porque 50 anos a gente vai estar falando ali de... É adolescência. Exato, né? A gente tá falando de uma vida de 400 anos, a gente tá falando de, 12% da vida. Se a gente considerar uma vida de hoje, a gente tá falando de uns 20 e tantos anos. Ou seja, parece um tempo razoável já para você colocar em percentual. Então, isso abre portas para a gente fazer outras N coisas. Isso dificulta outras coisas aqui. As relações humanas. Como é que vai ficar um casamento, por exemplo? De 400 anos. Será que a pessoa vai ficar casada 370 anos? Será que... Como é que vão ser as famílias? Imagina o tamanho da horizontalidade das famílias. Porque vai dar para ter filho durante um tempão. Porque o pessoal imagina assim, vou ver 300 anos, vou viver mal os últimos anos, vou ver muito idoso. Não. É só olhar as pessoas de 60 anos. Hoje meu pai, por exemplo, tem 64 anos. É hiperativo. Jovem, ativo. Carrega coisa para lá e para cá, não para quieto, etc. Não, assim... Faz umas coisas que você fala, não é possível. Há algum tempo atrás, pessoas de 60 anos, em sua grande maioria, já estavam num caminho de limitações físicas e uma série de coisas mentais. Hoje em dia, não. Então, isso está postergando. Então, imagina você poder viver 300 anos com qualidade de vida, com jovialidade, etc. E aí, será que a família... Imagina o tamanho da família, a quantidade de primo que você vai ter. Jesus. Não é assim... Natal e família não outra coisa, será que não aparece um mercado de eutanásia? Será que em algum momento, depois de 600 anos, a galera não fala...
Não porque a chega, pessoa tá cansei. deprê. A pessoa tá super bem, ela não tem nenhum problema, ela tá super tranquila, ela não tem doença, ela fala, mas deu, né? Pode ser que uma hora a pessoa fala assim, deu. E pra gente é horroroso porque a gente tem um espaço de vida curto. E é normal que a gente tenha, quando a gente se dá conta disso, a gente fala, cara, é pouco tempo, inclusive. Agora, será que em algum momento a gente não vai olhar e falar assim, deu, né? Tipo, tá bom já disso aqui, certo? E é interessante analisar esse troço. Entendeu? Então, assim, a longevidade tem mudado enormemente. O pessoal tem descobriu muita coisa em relação aos telômeros, né? A extensão dos telômeros, que indicam a nossa capacidade de manter longevidade. Outro dia eu li também sobre são pesquisadores da onde? Acho que eu não vou lembrar. Acho que é da Áustria, mas eu não tenho certeza. Posso estar falando besteira. Que descobriram nanorobôs que atacam células cancerígenas, que não é uma ideia nova, mas que tem 80% ou 90% de sucesso. Depois eu posso até pegar o dado correto, mas tem. E isso é revolucionário, porque você resolveu. Se isso avançar, acabou o problema. Você resolveu o câncer. Todos. Não um só, a todos. doença mais maldita. Então, pensa que isso, para a longevidade da espécie em média, é um negócio assustador. E é uma solução meio que one size fits all, porque você dá uma injeção com nanorobôs e fala assim, go. E eles resolvem tudo, provavelmente. Resolve minha hérnia, resolve só o seu tornozelo. É interessantíssimo pensar nisso. Então, assim, a gente está próximo a breakthroughs muito importantes. Sim. E isso vai aumentar muito a nossa longevidade, sem dúvida nenhuma. E como é que você acha que a gente vai ter... Isso tudo também tem uma influência na genética? A genética é um outro lado. Por exemplo, CRISPR. Sabe o que é CRISPR? CRISPR é edição genética. São duas pesquisadoras de Berkeley, em 91, lançaram um negócio. Elas abriram a pesquisa, deixaram as patentes abertas, etc. Berkeley, Universidade da Califórnia. Sim. Essa eu sei. Go Bears! E aí, são tipo tesourinhas genéticas que cortam um pedaço do DNA e adicionam outra parte. Então, os transgênicos, por exemplo, são muito isso. Você pega a longevidade da uva e põe na pera, ou coisa do tipo, né? Então o pessoal fica muito assim com transgênicos e, via de regra, a verdade é que o transgênico ele só pega coisas naturais. Existe um código global. Ele não vou dizer isola que uma todos parte os lugares... do código, Exato. né? Ele isola uma parte do código e junta na outra. Exato. Não vou dizer que todo lugar se respeita isso. Sim, Certamente nos lugares malucos, tipo China, não sei o que, não vão respeitar. Mas, no geral, eles simplesmente pegam alguma coisa que já é natural e plugam em outra coisa. Então não é que você está comendo um troço que foi inventado. Isso tem um risco gigantesco. Porque existe um risco para a humanidade. Um risco de você desbalancear o negócio de uma forma que acaba a essência do que é a vida baseada em carbono, que é a nossa e de tudo que tem vivo aqui. Sim. Então existe uma preocupação muito grande de alguém mexer nesse troço. Mas o CRISPR permite que você faça isso e aquilo. E aí, se você consegue editar alguns genes, se você descobre qual é o gene que, por exemplo, gera células senescentes, que são as células defeituosas que a gente tem. Imagina que a gente tem um saldo de 60 mil corretores de células senescentes. Estou inventando aqui, tá? A gente nasce com isso. E a gente pode gastar isso de uma maneira meio rara, fuma, dar uma gastada maior ou gastar menos, tomar muito sol e tal. Durante a vida, a gente vai perdendo esse saldo. Chega uma hora em que a gente não tem mais isso e as células começam a se replicar de maneira errada. Por isso, quanto mais velho você fica, maior a chance de você ter, não que seja só na idade, mas maior a chance de você ter um problema genético, de má formação, um câncer, etc. E tal. Então, imagina que se você tem a possibilidade de editar o CRISPR sobre aquilo que gera envelhecimento e você não gera mais células senescentes, você cura o que eu vejo como a maior doença da humanidade, que pouca gente enxerga isso como uma doença, mas que é o envelhecimento. Todos nós temos. É a doença que atinge todo mundo. Todo mundo nasce morrendo. Eu sei que é horroroso olhar dessa forma, mas é verdade. É verdade. Você nasceu, você está seguindo... Cada dia você perde Ou seja, de vida. será que a gente não poderia reverter esse negócio? E se você cura a morte, você resolve a longevidade. Então, o CRISPR permite isso e permite outras N coisas. Por exemplo, você consegue escolher a cor dos olhos. Sim. Você consegue... Você tem filhos? Não, tenho enteado. Tem um enteado. Muito bem. Imagina que, quando todo mundo tiver filhos aqui, você tem sobrinhos? Vou ter. Vai ter sobrinhos. Vou ter. Irmã, irmão. Irmão. Imagina que o seu irmão vai ter um filho. Você acha que o seu irmão vai querer o melhor pro filho dele? Lógico. Vai colocar nas melhores escolas possíveis, melhor saúde possível, etc. Se o seu irmão pudesse fazer o seu sobrinho ser mais inteligente, ser mais resistente a todas as doenças que fossem imagináveis, ele faria ou não faria? Faria? Óbvio que todo ele mundo faria. faria. Certo? Então, assim, sem hipocrisia na sala. Faria, todo mundo óbvio, faria. todo certo? mundo faria. Não, tô falando pra todo mundo faria. Todo mundo certo? faria. E se todo mundo faria esse negócio e o CRISPR permite que faça isso, será que já não fizeram? Será que um oligarca russo já não criou um moleque que é mais inteligente, mais resistente, Nossa, mais gente, forte? tô me sentindo no Avengers agora. A tecnologia já permite. E aí que vem o grande lance para mim, que é o seguinte: a gente pode ter uma desigualdade social e econômica, por pior que elas sejam, elas são superáveis de alguma forma. Sim. Existe ascensão social. Né? É possível.
Pode ser difícil, pode ser em alguns lugares mais difícil do que em outros, mas ela existe a possibilidade. Uma diferença genética, uma diferença de capital genético, ela é impossível de ser suprida. É o Homo sapiens com o Neandertal. E aí, o que aconteceu com o Neandertal? E aí eu fico perguntando o seguinte, se o russo, o chinês, o outro fulano, o americano, não importa quem seja, foi lá e já mexeu na China, fizeram experimentos para 2 gêmeos nasceram supostamente imunes a HIV, rubéola, varíola e etc. Já Faz fizeram. anos isso, já 2009 por aí. Aí depois desmentiram, mas não desmentiram, então você fica naquela coisa, como não dá para saber o que vem de Fábrica lá. de seres humanos. Aí você fica pensando e falando assim, será que não vão criar super seres humanos pro nosso padrão? E qual é a maneira de se evitar? Então vamos criar um monte de lei, vamos impedir. Será que isso evita? Você compra um kit de CRISPR no eBay, nos Estados Unidos, por $90. $90. Então tem séries tem episódios de uma série, de um documentário, que eu não vou lembrar o nome agora, depois eu posso até procurar esse negócio, se alguém souber, põe aí nos comentários, que tem um pessoal que não tem ensino médio, em trailers, assim, no meio do nada nos Estados Unidos, misturando DNA de algas marinhas fluorescentes com ratos e fazendo um rato fluorescente. Mas veja, é uma pessoa que não teve uma instrução técnica numa universidade, sequer teve no... E ela aprendeu a fazer, porque está disponível, com AI isso vai exponenciar. E aí você tem o kit, você tem gente experimentando. O que impede de você ter, de fato, alguém com uma mega instrução, um PhD, um cara que foi falar, o regime malucão lá chinês, fala assim, eu quero criar super soldados. Olha lá, Capitão América, eu quero criar super soldados. E aí a minha questão é o seguinte, se você não consegue impedir isso de acontecer, qual é a única maneira de você impedir que lá seja super? Gente do céu. Qual é a única maneira? Se todo mundo for super, ninguém é super-herói. Ninguém é super. Então, a melhor maneira de você impedir que uma tecnologia se torne opressiva de alguém, seja qual for a tecnologia, acesso digital, criptomoedas que a gente falou, DNA, seja o que for, é o máximo de acesso possível. Se todo mundo tiver acesso, esse negócio se torna menos problemático. Mas, por outro lado, se todo mundo tem acesso, ele se torna outro problema, que é o uso indiscriminado e errado. Então, esses são os desafios que a gente tem. É igual redes sociais. A gente entregou carros na mão de crianças de 10 anos e mandou elas dirigir na estrada. Nós somos as crianças de 10 anos que não sabem usar redes sociais. Nós não sabemos usar. Tanto que você vê que é ódio, é isso, é discurso. A gente não sabe o que fazer com isso ainda. E qual que é a tentativa geral? Regula, bloqueia, proíbe. Nada disso resolve. Porque você continua encontrando caminhos e aí os caminhos se tornam escusos. Os caminhos se tornam... eles entram no underground, eles entram assim, num mercado paralelo. E esse mercado paralelo é um mercado perigoso. Porque lá você tem menos regulação ainda. Sim. E aí você tem espaço para criminosos, etc. Então, a melhor, talvez a única maneira, não vou dizer que é a melhor, mas é a única maneira da gente prevenir que esses desafios éticos, que são tantos que a gente fala para o futuro, eles se tornem de alguma forma mega perigosos para a fibra social como um todo, se nós permitirmos o máximo de acesso e instrução para as pessoas. Sim. E aí vem o lado da instrução, que é o grande desafio. Acesso a gente já resolveu. As pessoas têm acesso a um monte de coisa. Mas aí falta a instrução. E a instrução, a única maneira é se a gente fizer uma coisa plural, de fato. Uma coisa descentralizada. E aí inteligências artificiais talvez cheguem bem. E aí vem um outro problema. É o momento Paul? Não sei, acho que o momento Paul já foi. Mas é um outro. Qual é o outro problema? As AIs vão começar a se abastecer delas mesmas. Em algum momento, elas serão as fontes delas mesmas. E se você vai afunilando para frente, você cria um negócio que dita o que é verdade. Quer ver um exemplo? E o que sobra? Você tem relógio de pulso? Tenho. Você tem relógio na sua cozinha, em casa? Não. Você tem algum relógio de parede em algum lugar? Não. Vamos supor que você tem um relógio de parede para ajudar no exemplo. Tenho. Então você tem um exótico Tem um relógio de parede maravilhoso. Ótimo. Imagina que você tem um relógio de parede. Tem relógio no seu elevador? Tem relógio em algum outro lugar que você passa? Tem na academia, no elevador. Ótimo. Imagina que você está olhando, se acordou, no seu relógio de pulso, de ponteiros, fala lá que são 9h15. Tá. Aí você pega o relógio da cozinha, são 9h15. Aí você olha um outro relógio desses, analógico do seu carro, por exemplo, são 9h15. Aí você olha no seu celular e são 10h40. Ou 10h15. Aí você olha no seu relógio smartwatch, são 10h15. Qual parece mais verdade? Hoje do celular. O do celular. Certo? A gente fala, não tem como, isso aqui tá errado. Isso aqui tá vinculado num satélite, Sim, sei lá, esse negócio exato. aqui é da NASA A gente dá, o do celular e do computador. Aí você imagina, do computador, sabe? Do computador fala, cara, tudo é 10h15, esses preponderam. Só que você não sabe de onde esse vem. O outro você sabe que é um negocinho girando ali, sabe como ele funciona, e é o seu dado. Pensa que se a sua confiança tá no ambiente digital, se a AI te falar que o céu não é bem azul, ele é meio roxo,
talvez você deixe de começar a acreditar naquilo que parece o mais óbvio para você. A gente deve viver uma crise de verdade. Se a AI falar, como já existe hoje mídia falando, que o fulano é criminoso, maldoso, destruidor do mundo, naquilo. você fala, pô, isso deve ser... Aí quando você vai olhar os fatos, às vezes você fala, cara, mas quantas vezes a gente não viu isso? Com política é absurdo. O tempo todo. Você olha e você fala assim, cara... E o mais engraçado agora é o seguinte, tem uma galera de uma vertente e da outra vertente acompanhando e cada um pensando que eu tô falando do outro fera. O que é maravilhoso, mas como a gente é enviesado pra caceta, né? Mas assim, é maravilhoso isso, porque eu falo, é verdade, aconteceu com o meu cara. Eu falo, não, com o seu cara não. O aí, meu. É isso, põe aí embaixo. Não, tô brincando, não faz isso não. Mas não, assim, briguem. Mas o grande negócio é, a gente vai terceirizar nosso senso crítico pra máquinas, como a gente já faz. Você usa o Waze? Muito. O Waze fala pra você, vira à direita. Você vira à direita? A maioria das vezes eu viro à direita. Você olhou o mapa todo, você analisou, mas você analisou o mapa inteiro. Você abre o Waze para ver como é que tá o trânsito em Capadócia, na Turquia, não? Não. Não, porque a informação não importa. Importa como você sai do trânsito ou pra direção. Você É terceirizou. isso. O que o Waze faz para você não é te mostrar o caminho, é tomar tirar a do decisão. trânsito. É tomar a decisão por você. É tomar a decisão por você. Você terceiriza a tomada de decisão. Eu quero fugir do trânsito, quero chegar mais rápido, qual é o melhor caminho para eu fugir do trânsito. Mas é uma tomada de decisão. Porque antes você tinha que escolher. Você fala, o melhor caminho é aquele caminho que eu conheço e tal. A gente terceirizou a tomada de decisão. A informação, por si só, não vale mais nada. Gente, onde a gente vai Aí chegar, pensa né? que doido. Na hora que você tiver AI, ela provavelmente vai terceirizar a sua tomada de decisão em várias coisas. E sem senso crítico, com a AI se abastecendo dela mesma e alimentando o que é verdade, a gente tem um grande problema olhando para frente de que como é que a gente determina o que é verdade? Se a gente não sabe o que é verdade, a sociedade como existe, ela desmancha. Esse, para mim, é o maior desafio ético para frente. Se você não acredita mais que os 10 reais valem 10 reais, se você não acredita mais que o fulano que falou o negócio, que você viu ele falando, ele falou de verdade, pode ser que ele tenha falado, mas você não sabe, porque tem deepfake, tem não sei o quê. Será que aquele fulano falou isso de verdade? Você não sabe. Será que aquele outro fulano não sei o quê? Será que aquele cara do mal, não sei o quê? Se você não consegue mais ter o seu senso crítico seu, e você é influenciado pelo todo, ou seja, se você acredita no horário do seu relógio, do seu celular, e não do seu relógio, significa que provavelmente você terceirizou a sua tomada de decisão para alguém que pode ter um interesse que for. Alguém pode querer manipular o seu relógio do celular dia a dia, 10 minutos para lá e para cá, para você ir ajustando os seus outros e criar uma realidade em que aquilo que era analógico, aquilo que era a verdade é ajustado a uma verdade nova que atende a algum objetivo, seja ele qual for. O exemplo do relógio é simplório, mas ele serve para todo o resto. Porrada. Que alguém pode começar a usar para isso e aí você fala, o que você faz? Guarda livros, guarda os livros físicos. Que porrada. Agora, a gente precisa ter um backup, você precisa começar a ter esse registro. Daqui 150 anos, se a gente não tiver esses livros físicos, estão aqui, não sei o quê, se alguém falar que nesse livro aí estava no Poder do Hábito, estava escrito um outro negócio, como é que alguém vai saber? Se você perguntar para um moleque hoje, pedir para ele procurar informação, ele vai procurar no Google. Sim. E se no Google tiver uma informação que seja falsa, ele vai contestar você até sempre com aquela informação, mesmo que você tenha certeza. Porque você tá no vivenciou. Google. Se você pegar um veterano da Segunda Guerra Mundial e ele falar para você que aquele negócio era assim, assim, assado, e que ele vivenciou aquilo, e o cara lê no Google que é diferente, e a AI fala para ele que é diferente, ele vai contestar o cara que entrou em Omaha Beach. E vai falar que o cara que invadiu lá a Normandia e salvou a porra, quer dizer, invadiu, foi lá e salvou a caceta da Europa, daquele bando de maluco nazista que tinha lá, vai falar, não, você tá errado. E vai contestar com argumentos e vai se falar, não, isso é um absurdo, você é opressor e tal. Olha a loucura. Então, o nosso senso crítico tem sido desafiado e a gente vai precisar encontrar uma maneira de entender o que é verdade no futuro. Não dá pra saber ainda. Não dá pra saber. Gente, a gente tá chegando no fim. Eu queria ficar aqui, eu ficaria aqui 2h30, 3 horas, porque agora eu já nem sei mais que oração, né? Porque meu relógio já foi. É isso, tudo mentira. O tempo controlado. O que você deixaria aí pras pessoas nessas provocações todas? Porque foram várias provocações que a gente trouxe hoje aqui. Com a mensagem final, se você pudesse deixar para as pessoas olharem um caminho ou simplesmente até quebrarem um pouco daquela barreira de que eu tô com o meu negócio, eu tô com a vida resolvida, eu tô com a minha família, eu tô com a vida resolvida, qual seria a provocação que você deixa? Olha, aí? eu acho que assim, a primeira provocação é todas essas que a gente falou, essencialmente assim, o que é verdade para vocês? O que de fato é aquilo que é de vocês e não veio de algo exógeno. Quando a gente traz isso para negócios e para tangibilizar um pouco esse negócio todo, o quão apegado você está num modelo de negócio seu, o quanto você está só levando as coisas dentro de um todo que faz sentido. Você comprou aquele carro porque você comprou mesmo porque você queria, porque você gostava, você comprou aquele carro porque você queria mostrar para alguém. As pequenas nuances da natureza humana são talvez o maior universo que a gente pode explorar. Então, isso tudo que eu trouxe aqui pode parecer que tem a ver com tecnologia, mas isso tem a ver com pessoas, né? Então, negócios são feitos de pessoas. Obviamente, a sociedade inteira é feita de pessoas. Então,
Como é que a gente faz para mergulhar dentro desse cosmos que existe dentro de todos nós e olhar para dentro de uma maneira que a gente se faça melhor e consiga fazer melhor pelos outros? E talvez essa seja a grande dificuldade do todo. Não é meio abraçar a árvore, mas é entender que nós todos somos agentes de construção do futuro, de fato. É isso aí. Muitíssimo obrigada, eu amei o papo. Obrigada eu também por adorei. o convite. Vários insights diferentes, muita coisa. Adorei mesmo. Adorei. Gente, muito obrigada. O episódio sai terça-feira às 11. Vocês sabem que toda terça-feira às 11 tem episódio lá no canal. Se você ainda não assinou, segue lá. Ativa o sininho para você receber notificação de provocações como essa, que realmente podem mudar a sua vida. Muito obrigada e até o próximo episódio.